Relações Internacionais da ESPM, mais um professor aqui com a gente, Gunther Hudzit. Muito bom dia, professor. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. A gente vê agora imagens impressionantes, assim como o Vitor Brown estava falando, de novos ataques com mísseis. Sinal de agravamento dessa guerra, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Paula, Vitor e a todos que nos assistem. Esses ataques são só uma primeira fase. Que é uma resposta imediata para tentar eliminar as localidades da onde os próprios militantes do Hamas estão ainda atirando foguetes contra Israel. E nesse primeiro momento, as forças de segurança de Israel estão empenhadas para livrar da presença de palestinos, de militantes, do Hamas, ainda em alguns vilarejos, cidades e kibbutz dentro de Israel, na região ao redor de Gaza, que foram invadidos ontem. Então, essa é a primeira fase para recuperar o controle de todo o território. Posteriormente, tem praticamente 99% de certeza de que as forças vão invadir Gaza, até pelo que vários oficiais das forças de autodefesa vêm colocando e principalmente pelo que o próprio primeiro-ministro Netanyahu vem colocando. Já se falou até em retomar o controle de Gaza. Isso é uma fala muito séria, porque significa voltar a controlar completamente Gaza, como Israel fazia antes da retirada unilateral que o ex-primeiro-ministro Ariel Sharon fez em 2005. Então, se realmente eles caminharem nessa direção, vai ser uma operação de grande escala e, como o próprio primeiro-ministro vem dizendo, por muito tempo, e eu acrescento, muito sangrento. E seria realmente uma batalha casa a casa, rua a rua, até retomar todo esse controle. Professor Manuel Furriela, é possível então que Israel assuma o controle de Gaza, assim como o professor Gunther Hudzit disse? Ali você já tem grande influência israelense naquelas regiões, nos territórios palestinos, Gaza é um deles, por conta propriamente de Israel ser o responsável por alguns dos serviços que são prestados ali, que é a questão da eletricidade, acesso à água e alguns outros também, serviços públicos de infraestrutura naquela região. Mas principalmente o controle de fronteiras, Gaza é um pequeno enclave dentro já de território ou ali junto ao território israelense, então você já tem propriamente esse comando e esse é um dos fatores que nos faz ficar surpresos de como que Israel foi surpreendido com um ataque tão grande, de tal monta agora aí nas últimas horas. De qualquer forma, essa incursão ela é muito provável, concordo com o Gunther, os militares israelenses estão agora preparando o plano da segunda etapa propriamente da reação a esses ataques terroristas, então essa incursão direta, esse envio de forças é muito provável e agora o que a gente vai também ter que acompanhar até que ponto vai ser eficaz, justamente pelo outro ponto que eu trouxe, São grupos que trabalham de forma diluída, não de forma organizada, centrada, como são forças militares tradicionais. Bom, e professor Gunther Hudzit, Nelson Kobayashi também, nosso comentarista que está aqui conosco no estúdio, professor Manuel Furriela. Vou fazer uma pergunta, queria ouvi-los. As impressões iniciais, afinal de contas, a gente ainda não tem um cenário consolidado, O professor Gunther falava muito bem sobre esse esforço inicial, sobre esse primeiro passo que vai ser dado pelas forças israelenses, que é tentar livrar o território da presença dos terroristas do Hamas que ainda estejam infiltrados. E só depois disso é que a gente vai poder pensar além, pensar nos próximos passos. Mas a pergunta que está ecoando no mundo todo e é feita pelos principais analistas, e aí queria ouvi-los, começando com você, Koba, depois vou abrir para os professores também. O que permitiu isso? Como isso foi acontecer? Um exército que é mundialmente elogiado, reconhecido, sempre tido como muito preparado e que enfrenta um conflito, Não é um conflito novo que surgiu da noite para o dia, é algo que estava ali adormecido, mas uma tensão que sempre pairou no ar. O que é que teria permitido? Suas impressões iniciais, Koba, permitido essa invasão do Hamas? Bom, Vitor, a questão de
se esperar um ataque, ela é permanente em Israel. É uma questão de muitos anos que já se espera que o tempo todo Israel pode ser atacado. E aí a gente tem visto uma crítica muito grande ao governo de Israel em relação a uma possível falha no sistema de inteligência, de segurança. Eu trago aqui dois aspectos. Primeiro, que as forças, inclusive as terroristas, também inovam em tecnologia. Talvez eles tenham alguma tecnologia que tenha feito com que a inteligência não captasse a possibilidade deste ataque. Por outro lado, a gente tem também um movimento muito crítico lá contra o Netanyahu que fez com que ele perdesse uma certa popularidade nos últimos tempos aí e que agora se agrava com isso que é chamado como uma falha no sistema de segurança. Por isso, eu acredito que o governo israelita vai contar, como já disse o professor Fiel, com a inteligência norte-americana que talvez possa ajudar a prevenir que casos como esses, ou seja, ataques surpreendentes, e neste caso por terra, céu e mar, aconteçam novamente. Isso vai reforçar a ideia da parceria de Israel com os Estados Unidos da América, em especial com a inteligência, com informações, com tecnologia que possa proteger Israel de casos como esses. Professor Marcos Vinícius, assim como o Nelson Kobayashi disse, muito se fala sobre essa falha no sistema de segurança de Israel, não é? Paula, que eu acrescentaria duas coisas aí que eu acho que são fundamentais. Em primeiro lugar, uma arrogância do governo israelense já há algum tempo na questão de defesa. Não é? E toda vez que você se torna arrogante, você abre flancos justamente para que esse tipo de situação aconteça. Então, esse é um problema grave. E, em segundo lugar, para quem conhece, quem viu, aquilo é uma panela de pressão e em uma hora vai explodir e, ocasionalmente, isso vai acontecer. Então, são problemas que têm a data marcada para acontecer. Então, você junta isso, a situação política do Netanyahu, justamente os problemas domésticos que enfrenta, mas, claro, a ideia de que você pode conviver com aquela situação ali do seu lado, justamente tentando administrar alguma coisa que é inadministrável. Então, é preciso que nós reconheçamos que existe ali um problema que precisa, de alguma forma, ser tratado. E aquilo é uma panela de pressão prestes a explodir o tempo inteiro. Então, é justamente esse que é o grande desafio que a gente enfrenta nesse processo todo. Claro, todos os grandes exércitos, como você tem nos Estados Unidos, sempre sofrem dessa questão da arrogância de achar que pode ganhar toda e qualquer batalha. Nesse caso aí, também é impossível de eles organizarem um exército, porque estão sob supervisão intensa do próprio Estado de Israel em toda a movimentação. Então, você nota que determinadas coisas acontecem, mas é justamente isso. Aquilo é uma panela de pressão que, de tempos em tempos, estoura, e essa é a situação que nós vamos enfrentar sempre. A gente precisa se despedir do professor Gunter Hutzit. Vou pedir licença, professor, pedir que o senhor aguarde mais um instantinho. A gente vai girar os nossos repórteres que vão trazer mais algumas informações. Eu vou voltar a acioná-lo na sequência. A gente tem um chamado agora da Europa. De volta conosco, direto da Alemanha, o correspondente Luca Bassani, trazendo mais informações. Pois não, Luca? Pois é, Vitor, nós atualizando o número de mortos que foi agora, então, passado com novas computações, tanto pelo Ministério da Saúde de Israel, como também pelas autoridades relacionadas ao Hamas, mais de 600 pessoas morreram e na casa dos milhares está o número de feridos. Considerando que esses ataques foram generalizados por todo o país, no caso de Israel, e muito concentrados em Gaza, uma região com uma densidade demográfica das mais altas do mundo, esse número tende a aumentar durante as próximas horas. Nós vemos que, por se tratar de um ataque inesperado, e no domingo muitas das forças geopolíticas, muitas das forças políticas até mais concentradas aqui na Europa ainda não emitiram de maneira uníssona um relatório, algum tipo de discurso. Nós vemos que as nações da União Europeia provavelmente falem amanhã através da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que obviamente sendo o principal membro do executivo aqui deve falar, obviamente, em um tom condenatório aos ataques realizados pelo Hamas, até porque o Hamas é visto como uma organização terrorista pela União Europeia. Ao mesmo tempo, já há algum tipo de movimentação pelo presidente francês, Emmanuel Macron, até mesmo o chanceler Olaf Scholz fez manifestações nas redes sociais. Ontem, as cores da bandeira de Israel se acenderam no portão de Brandemburgo, em Berlim. Algumas
menções pontuais, mas nenhum tipo de fala concisa sobre uma tentativa de desescalar esse conflito que tende a ser um dos mais sangrentos que nós teremos na região ao longo das últimas 2 décadas. Nós vemos também que grande parte dos políticos americanos, até mesmo deixando a campanha eleitoral de lado, nós sabemos que as eleições acontecem só o ano que vem, mas já há uma disputa interna no Partido Republicano para a nomeação no ano que vem, deixaram também as questões internas de lado e têm se focado nessas questões localizadas no Oriente Médio, até mesmo sendo algo que traz tanto democratas como republicanos no mesmo lado da mesa, considerando o apoio sempre muito conciso que os Estados Unidos deram a Israel desde a sua criação e também a forte comunidade judaica que existe no país, sendo, obviamente, um dos maiores berços dessa comunidade hoje que temos no mundo, se nós desconsiderarmos, obviamente, o Estado de Israel. As imagens que nós continuamos a receber são muito fortes, inclusive aquelas que foram gravadas durante a última madrugada, com certeza foi um tempo muito difícil e, como nós escutamos ontem através de nossos entrevistados, grande parte da população em Israel segue em completo lockdown, muitos deles em bunkers, recebendo informações apenas das autoridades israelenses através da televisão ou dos canais oficiais das mídias sociais e foram também receberam as ordens também de não abrir a porta a ninguém, já que houve o boato de que alguns dos terroristas do Hamas poderiam estar utilizando-se de uniformes de israelenses e até mesmo veículos da polícia israelense para fazer incursões em outras cidades. Ainda são informações preliminares, obviamente que nesse momento é muito difícil a verificação imediata desses fatos, assim como a guerra na Ucrânia, tudo acontece em tempo real, nós tentamos trazer aqui da melhor maneira possível e obviamente com qualquer nova atualização, seja da comunidade internacional, seja dos países europeus ou até mesmo na contabilidade do número de mortos e feridos, nós voltaremos aqui ao vivo para atualizar a nossa audiência. Combinado. Luca, bom trabalho por aí. Até já. Agora 9h31. Repita. 9h31. Agora, professor Gunter, para a gente finalizar aqui com o senhor, em relação às forças políticas no mundo, alguma declaração de alguma autoridade te chamou mais atenção? Primeiro, a fala da posição do governo da Arábia Saudita. Foi muito mais moderado do que em declarações passadas, indicando que essa ação não vai retroceder a aproximação entre os dois governos, e sim, no máximo, adiá-las. Só queria fazer um comentário em relação à falha de inteligência. Houve falha, uma falha grave, gravíssima, com certeza vai ter uma comissão de investigação israelense, como houve depois de 1973, na Guerra do Yom Kippur, em que os israelenses também foram pegos desprevenidos. Ao que tudo indica, pelas análises iniciais, o que o Hamas fez foi a mesma coisa que Bin Laden fez quando ele passou a ser perseguido pelos americanos. Low-tech, ou seja, regredir em termos de uso de tecnologia. Nenhuma, por justamente saber da capacidade do governo americano. Hamas também sabe da capacidade do governo israelense. Por isso, o que tudo indica, eles passaram a se comunicar na velha e boa carta. Sei que as novas gerações não devem nem saber o que é isso, mas cartas enviadas por correspondentes de altíssima confiança, e por isso que passou desprevenido. Além do mais, há essa situação interna do governo israelense, bastante dividindo inclusive as forças de defesa e as forças de segurança, e parece, com alguns relatos de investigadores israelenses, de acadêmicos e jornalistas israelenses, algumas informações teriam chegado ao governo israelense, mas na situação política que está, essas informações foram colocadas de lado. Isso aconteceu em 73 também. A alta cúpula não ouviu os oficiais de inteligência mais ligados ao campo. Então, houve falha sim. Professor Gunter Hudzit, professor de Relações Internacionais, também ao vivo conosco nessa cobertura especial. Obrigado, professor. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos.